O título parecia mais pesado do que deveria nas mãos calejadas de Bon Whitmore enquanto ele encarava a casa de fazenda que deveria estar vazia. 3 mulheres estavam na varanda como sentinelas, suas silhuetas imponentes projetando longas sombras sobre as tábuas de madeira. A mais alta, com braços capazes de derrubar um touro, deu um passo à frente com um sorriso que não chegava aos olhos azuis e frios. Você deve ser o novo proprietário, ela disse, a voz carregando o peso de alguém acostumada a conseguir o que quer. Mas havia algo mais em seu tom. Algo que fez os pelos na nuca de Bon se arrepiarem. As outras 2 mulheres estavam a seu lado, igualmente altas e musculosas, observando com a intensidade de predadoras avaliando a presa. Bon havia viajado 3 dias por terreno acidentado para chegar àquela propriedade remota. Suas economias de uma vida inteira investidas no que o vendedor prometera ser um terreno fértil, perfeito para a criação de gado. O isolamento fazia parte do apelo, uma chance de recomeçar longe das complicações da vida na cidade. Agora, parado no quintal empoeirado com 3 estranhas reivindicando seu espaço, aquele isolamento parecia mais uma armadilha. Senhoras, acho que houve um mal-entendido, Bon disse, mantendo a voz firme apesar do desconforto que subia por sua espinha. Esta é a minha propriedade agora. Tenho os documentos legais bem aqui. Ele ergueu o título, o selo oficial ainda fresco e nítido. O sorriso da mulher se alargou, revelando dentes que pareciam afiados demais para deixar alguém confortável. Ah, nós sabemos exatamente quem você é, Bon Whitmore. Estávamos esperando por você. A forma como ela disse seu nome enviou um arrepio por todo seu corpo. Como ela sabia quem ele era? O vendedor havia garantido que a transação era privada, que ninguém mais sabia da compra. Estamos morando aqui há um bom tempo, disse a segunda mulher, a voz mais grave que a das companheiras. Cuidando da terra, mantendo tudo aquecido. Ela enfatizou a última palavra de um jeito que fez o estômago de Bon se contrair com uma emoção que ele não conseguiu identificar. A terceira mulher, uma ruiva com sardas espalhadas pelos ombros fortes, soltou uma risada baixa. O antigo dono fez certos acordos conosco antes de partir. Acordos que não desaparecem só porque você tem um pedaço de papel. Bon sentiu o peso dos olhares delas como pressão física sobre seu peito. Não eram ocupantes casuais ou vizinhas confusas. Havia algo deliberado em sua presença, algo calculado, que o fez questionar tudo sobre sua compra. O vendedor estava ansioso demais para fechar o negócio, quase suspeitosamente. Será que ele tinha caído em algum tipo de armadilha? Que tipo de acordos? Bon perguntou, embora parte dele temesse a resposta. Os olhos da mulher mais alta brilharam com algo que não era exatamente diversão. Aquele tipo de acordo que envolve você ficar aqui conosco permanentemente. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem antes de dar o golpe final que mudaria tudo. Você vai fazer sexo conosco, Bon. Com as 3. É assim que funciona. As palavras o atingiram como um golpe físico. Não por desejo, mas pela audácia e pela ameaça embutidas nelas. Aquilo não era sedução. Era outra coisa completamente diferente. Algo que fez sua mão se mover instintivamente em direção ao rifle preso ao cavalo. Mas no que exatamente ele tinha se metido? E por que tinha a sensação crescente de que seu título talvez não valesse nada? A mão de Bon congelou no meio do caminho até o rifle quando as implicações das palavras dela finalmente se fixaram. Aquilo não era uma proposta grosseira de mulheres solitárias do interior. A postura delas, a confiança na voz, a menção casual de acordos com o antigo dono, tudo apontava para algo muito mais complexo e perigoso que simples intimidação. Eu não sei que tipo de jogo vocês estão jogando, Bon disse, forçando firmeza na voz apesar da incerteza em seu estômago. Mas paguei bom dinheiro por esta terra, e não vou a lugar nenhum. Ele desmontou lentamente, mantendo seus movimentos deliberados e não ameaçadores, enquanto mantinha contato visual com a líder. A mulher alta soltou uma risada sem qualquer calor. Jogo? Ah, bom, isso está longe de ser um jogo. É negócio. Ela gesticulou em direção à casa com um amplo movimento do braço musculoso. Veja bem, o homem que lhe vendeu esta propriedade nos devia uma coisa. Uma dívida que não desaparece só porque ele fugiu com o seu dinheiro. A ruiva deu um passo à frente, suas botas ecoando pesadas nos degraus da varanda. Marcus Vance fez promessas que não podia cumprir. Disse que trabalharia a terra conosco, que seria nosso parceiro,
de várias formas. Quando isso não deu certo, ele prometeu que o próximo dono honraria seus compromissos. Seus olhos verdes se fixaram em Bom com intensidade perturbadora. Esse dono seria você. Bom sentiu o primeiro verdadeiro golpe de pânico. Marcus Vance. Esse era mesmo o nome do vendedor. Embora o homem tenha se apresentado apenas como Mark, os detalhes pareciam específicos demais para serem mentira, pessoais demais. Quanto essas mulheres realmente sabiam da transação? Mesmo que isso seja verdade, o que duvido, nenhum homem pode fazer promessas em nome de outro, ainda mais promessas desse tipo. A segunda mulher, de cabelos mais escuros e ombros ainda mais largos, riu. Você realmente não entende como as coisas funcionam por aqui, entende? Quando se está tão longe da civilização, da lei, de qualquer ajuda, regras tradicionais não se aplicam. Nós fazemos nossos próprios arranjos. A forma como ela enfatizou arranjos fez a pele de Bom se arrepiar. Ele começava a entender que aquilo não era sobre dinheiro ou disputa de propriedade. Aquelas mulheres haviam criado seu próprio sistema, sua própria forma de controle, e de algum modo sua compra o colocará direto em sua teia. O título é legal, Bom insistiu, embora sua confiança estivesse diminuindo. Foi registrado no escritório territorial, testemunhado, selado. O que Marcus Vance prometeu pessoalmente não tem nada a ver comigo. O sorriso da líder sumiu, substituído por algo mais frio e infinitamente mais perigoso. Documentos legais não significam nada aqui, quando estamos a 3 dias do xerife mais próximo e ainda mais longe de qualquer pessoa que se importe com o que acontece com um estranho. Ela deu um passo frente, e Bom se deu conta de quão imponente ela realmente era, facilmente com mais de 1,80 metros, com braços que denunciavam anos de trabalho pesado. Além disso, acrescentou a ruiva, nós temos nossos próprios papéis. Contratos que Marcus assinou, acordos que mencionam especificamente a transferência das obrigações para qualquer futuro proprietário. Ela puxou um papel dobrado do bolso, e o coração de Bom afundou ao reconhecer o que parecia ser um timbre oficial. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro que tornava o investimento de Bom menos um negócio e mais uma armadilha elaborada. Será que Marcus Vance o vendera deliberadamente a algum tipo de acordo? Será que toda venda fora um esquema para entregá-lo àquelas mulheres e ao que quer que estivessem planejando? Mas havia algo mais no comportamento delas, algo que ele não conseguia identificar totalmente sob a intimidação e as ameaças. Algo quase como anseio. Como se aquilo não fosse apenas controle ou dinheiro. O jeito como os olhos da líder se demoravam nele, a tensão sutil na postura da ruiva. Havia camadas naquela situação que ele ainda não compreendia, e essa incerteza o aterrorizava mais do que qualquer ameaça direta poderia. O documento que a ruiva segurava parecia oficial o suficiente para deixar a boca de Bom seca. Mesmo a vários metros de distância, ele conseguiu distinguir o que pareciam ser assinaturas e um selo oficial no rodapé. Sua mente percorreu possibilidades, cada uma pior que a anterior. Marcus Vance realmente o havia vinculado a algum tipo de contrato por meio da venda da propriedade? Vocês estão blefando, Bom disse, embora sua voz carecesse de convicção. Nenhum tribunal aceitaria um contrato que envolve forçar alguém a... Seja lá o que isso for. A mulher de cabelos escuros desceu da varanda, suas botas tocando o chão com autoridade. Quem disse alguma coisa sobre tribunais? A gente resolve a nossa própria justiça aqui. Ela se movia com a confiança fluida de alguém que jamais perderá uma briga. E Bom deu um passo involuntário para trás. Meu nome é Helena, disse a líder, seu tom mudando para algo quase casual. Esta é Ruth. Ela inclinou a cabeça na direção da mulher de cabelos escuros. E esta é Magdalene. A ruiva fez um pequeno aceno, de algum modo amigável e ameaçador ao mesmo tempo. Estávamos esperando você há semanas. Bom. Marcus descreveu você perfeitamente. O uso casual de seu primeiro nome enviou outro arrepio pela espinha de Bom. Quanto Marcus tinha contado a elas? Que outros detalhes da sua vida elas sabiam? O que quer que Marcus tenha dito sobre mim, ele não tinha esse direito. Eu comprei esta propriedade de boa-fé, e não estou preso a nenhum acordo que ele tenha feito. A expressão de Helena suavizou um pouco e, pela primeira vez, Bom percebeu algo vulnerável sob sua postura intimidante. Boa-fé, ela repetiu quase nostalgicamente. Isso é raro. Marcus não era muito de boa-fé, especialmente no fim.
Ela estudou o rosto de Bom com uma intensidade desconfortável. Você é diferente dele. Mais quieto. Mais sólido. Ruth circulou para o lado esquerdo de Bom, movendo-se como uma predadora, mas com uma estranha gentileza no olhar. Marcos era todo charme e promessas no começo. Chegou aqui falando sobre parceria, sobre construir algo juntos. 3 meses depois, já estava procurando uma forma de nos abandonar. Ele nos usou, acrescentou Magdalene, sua voz carregando uma mágoa que surpreendeu Bom. Tirou vantagem da nossa hospitalidade, do nosso trabalho, das nossas. Ela hesitou, procurando a palavra certa. Afeições. Depois decidiu que éramos trabalho demais e fugiu com o dinheiro da venda da terra que nós melhoramos. As peças começavam a formar uma imagem mais clara, embora não uma que fizesse Bom se sentir mais seguro. Aquelas mulheres não eram meras invasoras ou golpistas. Tinham sido traídas por Marcus Vance. E agora viam Bom como sua salvação, ou sua vingança. Então, veja, Helena continuou, aproximando-se até ficar perto o suficiente para que Bom sentisse o leve perfume de sabão de lavanda em sua pele. Nós temos uma reivindicação legítima aqui, não só à terra, mas ao que nos foi prometido, ao que Marcos se comprometeu, e depois abandonou. Bom se viu estudando o rosto dela, notando detalhes que havia ignorado no medo inicial, o jeito como sua mandíbula se contraía ao mencionar Marcos, o leve tremor em suas mãos ao falar de traição. O que quer que tivesse acontecido entre essas mulheres e seu predecessor, deixará cicatrizes profundas. Mas havia algo mais no olhar de Helena. Algo que fez o pulso de Bom acelerar apesar do perigo. Seria possível que, por baixo de toda a intimidação, houvesse atração genuína? E, mais perturbador ainda, seria possível que ele estivesse começando a sentir isso também? O silêncio se estendeu entre eles, pesado com possibilidades não ditas. Bom se viu dividido entre o medo racional e uma atração inexplicável pelas 3 mulheres que haviam virado seu futuro planejado de cabeça para baixo. Havia algo magnético na confiança de Helena, na força silenciosa de Ruth, e na independência feroz de Magdalene que ele não conseguia ignorar. Me mostrem esse contrato, Bom disse finalmente, surpreendendo até a si mesmo com a firmeza da voz. Se Marcos realmente assinou algo que me vincula, tenho o direito de ver exatamente o que diz. Magdalene desdobrou o documento com cuidado deliberado, e Bom se aproximou para examiná-lo. O papel era espesso, caro, com a assinatura de Marcus Vance claramente visível ao lado de um selo notarial. Mas conforme Bom lia os termos, sua confusão aumentava em vez de diminuir. Isso é um contrato de sociedade, ele disse, olhando para Helena. Para operações agrícolas, divisão de lucros-se. Ele parou em uma cláusula particularmente incomum. Apoio mútuo e companhia para todas as partes envolvidas. A linguagem era cuidadosamente formulada, juridicamente válida, porém vaga o suficiente para múltiplas interpretações. Marcos era esperto com palavras, disse Ruth, aproximando-se para ficar ao lado de Bom enquanto ele lia. Sua proximidade era perturbadora. Ela era alta o bastante para que seu ombro quase roçasse o dele, e Bom sentiu o aroma quente e terroso, como pão fresco e chuva de verão. Ele fazia promessas que pareciam românticas, mas que na verdade eram acordos comerciais, e vice-versa. Helena observava o rosto de Bom enquanto ele processava o documento. A terra tem sido lucrativa sob nossa gestão. Construímos sistemas de irrigação, melhoramos o solo, estabelecemos relações de comércio com povoados a 2 dias daqui. Marcos se beneficiou do nosso trabalho por meses antes de decidir cair fora. Mas, em vez de honrar seus compromissos, acrescentou Magdalene, seus olhos verdes brilhando com raiva renovada, ele encontrou um comprador e desapareceu com o dinheiro, deixando para nós apenas um papel que aparentemente transfere as obrigações para quem quer que comprasse a propriedade. Bom colocou o contrato de lado com cuidado, sua mente trabalhando rápido. Aquelas mulheres tinham sido mais do que parceiras de Marcos. Tinham sido amantes, trabalhadoras e sócias, tudo ao mesmo tempo. E segundo aquele documento, Marcos havia legalmente vinculado qualquer futuro proprietário a assumir seu papel. Mesmo que este contrato seja legítimo, Bom disse lentamente, eu não o assinei. Não posso ser responsabilizado por acordos feitos por outra pessoa, por mais que o papel diga isso. A expressão de Helena mudou, e por um momento Bom viu além da fachada intimidadora algo cru, vulnerável. Você está certo, ela disse baixinho. Legalmente,
Provavelmente você não está preso às promessas de Marcos. Mas moralmente, nós investimos tudo nesta terra. Neste arranjo. Não temos para onde ir. A admissão pairou entre eles, mudando toda a dinâmica do confronto. Aquelas mulheres não eram predadoras tentando prendê-lo. Eram mulheres abandonadas, desesperadas para proteger o que haviam construído. Ruth deu um passo à frente, sua voz suave, porém firme. Não estamos pedindo que você cumpra cada detalhe do que Marcos prometeu. Mas estamos pedindo que considere que talvez possamos construir algo melhor juntos do que qualquer um de nós conseguiria sozinho. Bon sentiu sua resistência vacilar enquanto olhava para cada uma delas, por sua vez. A força de Helena escondia uma profunda solidão. A confiança silenciosa de Ruth não conseguia ocultar a esperança em seus olhos. A independência feroz de Magdalene se apoiava em um alicerce de mágoas que ela tentava desesperadamente proteger. O que exatamente vocês estão propondo? Bon perguntou. E, mesmo enquanto as palavras deixavam sua boca, ele sabia que estava cruzando uma linha da qual talvez não houvesse retorno. As três mulheres trocaram olhares, e Bon percebeu que sua resposta determinaria não apenas seu futuro imediato, mas possivelmente o resto de sua vida. O que quer que viesse a seguir, nada jamais seria simples novamente. Helena deu um passo frente, sua figura imponente de alguma forma menos ameaçadora agora que Bon entendia a dor por trás de sua força. Estamos propondo uma parceria de verdade, ela disse, a voz carregando uma doçura que não estivera ali antes. Não o arranjo meia-boca que Marcos ofereceu, mas algo genuíno. Trabalhamos a terra juntos, dividimos os lucros igualmente, e... Ela fez uma pausa, encontrando os olhos dele diretamente. Compartilhamos nossas vidas. O peso de suas palavras pairou sobre eles como névoa matinal. Bon se viu observando cada uma delas com novos olhos, enxergando além da intimidação a solidão que as levará àquela aposta desesperada. Elas não estavam tentando prendê-lo. Estavam tentando se salvar, e oferecer a ele algo que ele nem sabia que estava procurando. Vocês três, Bon disse lentamente, testando o terreno. Vocês têm vivido juntas desde que Marcos foi embora? A pergunta carregava implicações que fizeram seu coração acelerar com uma mistura de curiosidade e um desejo inesperado. Ruth assentiu, um leve rubor colorindo seus traços fortes. Encontramos consolo umas nas outras depois que ele nos abandonou. Começou como sobrevivência, mas se tornou algo mais, algo que não queríamos perder. A honestidade dela era desarmante, e Bon sentiu suas defesas cuidadosamente erguidas começarem a ruir. Magdalene se aproximou, posicionando-se ao lado das companheiras, formando uma frente unida que não era mais ameaçadora, mas estranhamente atraente. Sabemos como isso soa, ela disse, seus olhos verdes fixos nos dele. Três mulheres pedindo a um estranho para se juntar a algo que a maioria das pessoas jamais entenderia. Mas aqui, regras convencionais não se aplicam. Nós criamos nossa própria família, nossos próprios laços. A mente de Bon correu por possibilidades e consequências. Ele viera ali em busca de solidão e um recomeço tranquilo. Mas o que elas ofereciam era o oposto: conexão, parceria e uma intimidade que ia muito além do que ele jamais imaginara. A parte racional de sua mente gritava alertas. Mas outra parte, uma que ele havia enterrado há anos, sussurrava que talvez aquilo fosse exatamente o que ele precisava. A parte física, Bon disse, sua voz mais rouca do que pretendia. O que isso significaria exatamente? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. O sorriso de Helena voltou, mas desta vez era verdadeiro, alcançando seus olhos pela primeira vez desde que ele chegará. Significaria o que for natural para todos nós, ela disse simplesmente. Sem pressões, sem exigências, apenas a liberdade de explorar o que surgir entre nós enquanto construímos algo juntos. A honestidade na resposta a surpreendeu. Não era sobre coerção, nem sobre cumprir algum acordo deixado por Marcos. Era sobre quatro pessoas buscando consolo e conexão em um mundo isolado onde relacionamentos tradicionais muitas vezes não significavam nada. E se não funcionar? Bon perguntou, embora já sentisse sua resistência se enfraquecendo. Havia algo no jeito como os olhos de Ruth se suavizavam ao olhar para ele. Algo no modo como a independência feroz de Magdalene parecia abrir espaço para a presença dele. Algo na força de Helena que prometia proteção, não dominação. Então resolvemos isso como adultos,
Ruth disse simplesmente. Mas bom, estivemos observando você desde que chegou. O jeito como você se comporta, o respeito que demonstrou mesmo quando estava com medo. Acreditamos que pode funcionar. Esperamos que funcione. A admissão de que elas o estavam avaliando tanto quanto ele as avaliava tornava a proposta mais equilibrada, menos como uma armadilha e mais como uma oportunidade. Mas ele teria coragem de aceitá-la? O sol da tarde lançava longas sombras pelo pátio enquanto Bon avaliava a decisão mais importante de sua vida. Tudo naquela situação desafiava convenções, contrariava cada suposição que ele fizera sobre seu futuro. E, ainda assim, ele não conseguia negar a atração que sentia por aquelas 3 mulheres extraordinárias que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Eu preciso ver o que vocês construíram aqui, Bon disse por fim, sua natureza prática se impondo, ainda que seu coração batesse acelerado com as possibilidades. Se estamos falando de parceria, preciso entender com o que estou me envolvendo. O alívio de Helena foi visível, embora ela tentasse escondê-lo atrás de sua costumeira confiança. Claro. Ruth, mostre a ele o sistema de irrigação que você projetou. O orgulho em sua voz ao falar das realizações de Ruth era inconfundível, e Bon se sentiu atraído pela afeição genuína que aquelas mulheres compartilhavam. Enquanto Ruth o guiava pelos campos, Bon ficou impressionado com a sofisticação do sistema de água que ela criará. Canais escavados com precisão conduziam água de uma nascente natural para canteiros planejados e campos de grãos que mostravam sinais claros de cultivo cuidadoso e colheitas promissoras. Isso representa meses de trabalho, Ruth explicou, seus gestos graciosos enquanto descrevia os desafios de engenharia que superara. Marcos recebia o crédito quando os comerciantes passavam, mas cada centímetro foi planejado e cavado por nós. A amargura em sua voz ao falar de Marcos se equilibrava com o orgulho evidente pelo que havia criado. Magdalene juntou-se ao grupo enquanto eles visitavam a área de criação, onde cabeças de gado saudáveis pastavam em campos bem mantidos e um pequeno, porém produtivo, galinheiro fornecia ovos frescos. Estabelecemos relações de comércio com 3 povoados diferentes, ela explicou, sua competência comercial evidente no modo como discutia margens de lucro e planejamento sazonal. A operação não é apenas sustentável, está prosperando. Bon se viu genuinamente impressionado com o que as 3 haviam construído. Não era apenas uma fazenda, era uma operação planejada e administrada com maestria, capaz de sustentar todos eles com conforto. Mais do que isso, representava um nível de cooperação e visão compartilhada que ele jamais havia experimentado. A casa, disse Helena, quando retornaram ao prédio principal, tem 4 quartos. Usamos 3, mas sempre esperávamos. Ela não terminou a frase, deixando o significado pairar entre eles. Ao entrar na casa, Bon se surpreendeu com a sensação de aconchego. Não era luxuosa, mas tudo era bem feito e cuidadosamente mantido. A cozinha era ampla o bastante para refeições comunitárias. A sala possuía móveis confortáveis dispostos para facilitar conversas. E por toda parte havia sinais do carinho que aquelas mulheres haviam investido para criar um lar de verdade. Não estamos pedindo uma resposta hoje, Ruth disse, enquanto se acomodavam na sala, sua voz suave mostrando compreensão. Esta é uma grande decisão, e queremos que você tenha certeza antes de se comprometer com qualquer coisa. Mas mesmo enquanto ela falava, Bon percebeu que sua decisão já estava tomada. A atração que sentia não era apenas física, embora ele não pudesse negar o modo como seu pulso acelerava quando a mão de Helena roçava seu braço. Ou como o sorriso de Ruth o fazia sentir-se compreendido de maneiras que jamais experimentara. Ou como a independência feroz de Magdalene o atraía como uma chama. Mais do que atração, ele sentia o chamado do pertencimento. Aquelas mulheres haviam criado algo notável juntas e estavam oferecendo a ele a chance de fazer parte disso. Os riscos eram enormes, mas a recompensa potencial também era. O que acontece agora? Bon perguntou, e as 3 mulheres sorriram, entendendo que sua pergunta era, na verdade, uma resposta. O futuro se estendia diante deles, incerto, mas cheio de possibilidades. E, pela primeira vez em anos, Bon sentiu-se realmente vivo. Naquela noite, enquanto compartilhavam uma refeição preparada juntos na cozinha espaçosa, a atmosfera havia mudado de confronto para um otimismo cauteloso. Bon se viu relaxando de maneiras que não esperava, envolvido em conversas fáceis sobre técnicas de cultivo, rotas de comércio e os desafios da vida na fronteira. As 3 mulheres moviam-se ao redor umas das outras com uma facilidade treinada,
sua parceria evidente em cada olhar compartilhado e tarefa concluída. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Helena enquanto eles guardavam a louça. Seu tom carregava um peso que fez todos pararem. Marcos nos deixou mais do que promessas quebradas. Há dívidas que ele contraiu em nosso nome. Pessoas que esperam pagamento e que não podemos providenciar sozinhas. A revelação atingiu Bon como água fria. Que tipo de dívidas? Ele perguntou, colocando o prato que estava secando sobre a mesa. Magdalene puxou um livro-caixa de uma gaveta, sua expressão sombria. Suprimentos que ele encomendou e nunca pagou. Equipamentos comprados a crédito. Ele usou nossa reputação com os comerciantes locais para conseguir mercadorias e depois desapareceu antes que as contas chegassem. Ela abriu o livro, revelando colunas de números que fizeram o coração de Bon afundar. Quanto? Ele perguntou, embora temesse a resposta. O suficiente para nos arruinar se não conseguirmos pagar, disse Ruth, baixinho. Os comerciantes têm sido pacientes porque sabem que nosso trabalho é bom, mas a paciência tem limites. Se não quitarmos essas contas dentro de um mês, perderemos tudo o que construímos aqui. Bon estudou o livro-caixa, seu senso de negócios assumindo o controle apesar da complexidade emocional da situação. As dívidas eram significativas, mas não intransponíveis, especialmente considerando a produtividade que ele havia testemunhado. Mais importante ainda, a honestidade das mulheres sobre o fardo financeiro o impressionava. Elas poderiam ter escondido essa informação até depois de ele se comprometer, mas, em vez disso, estavam colocando todas as cartas na mesa. Marcos realmente acabou com vocês, Bon disse, sua raiva pelo homem ausente crescendo. Mas esses números são administráveis com a abordagem certa. Ele levantou os olhos e encontrou as 3 mulheres observando. Felizmente, tenho o capital da venda das minhas propriedades anteriores, o suficiente para quitar essas dívidas e investir na expansão da operação. O alívio nos rostos delas foi imediato e avassalador. A compostura de Helena finalmente se quebrou, lágrimas que ela vinha segurando por meses finalmente escorrendo. Ruth pegou a mão dele, seu aperto firme e cheio de gratidão. Magdalene apenas assentiu, mas seus olhos diziam tudo sobre o significado daquela oferta. Mas eu tenho condições, Bon continuou, sua voz ficando mais séria. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Documentos legais de parceria, acordos claros sobre responsabilidades e tomada de decisão. Ele fez uma pausa, encontrando o olhar de cada uma delas. E tiramos um tempo para deixar os relacionamentos pessoais se desenvolverem naturalmente. Sem pressão, sem expectativas além do que for confortável para todos nós. Helena enxugou os olhos, seu sorriso voltando mais forte do que antes. É tudo o que sempre quisemos. Bom, uma parceria de verdade com alguém que nos veja como iguais, não como objetos ou conveniências. À medida que a noite avançava, eles se sentaram juntos planejando o futuro. E Bon percebeu que o que começara como o pior dia de sua vida talvez fosse, na verdade, o início do melhor capítulo que ele já viverá. 3 meses depois, Bon estava no mesmo pátio da fazenda onde havia encontrado pela primeira vez as 3 mulheres que mudariam sua vida para sempre. A operação tinha se expandido além das expectativas mais otimistas, com novos animais, irrigação aprimorada e acordos comerciais que se estendiam por 3 territórios. Mais importante ainda, os 4 haviam encontrado um ritmo que funcionava tanto profissional quanto pessoalmente. Helena tinha se tornado sua confidente mais próxima em questões de estratégia de negócios, sua liderança natural complementando a habilidade financeira dele. O relacionamento deles tinha se aprofundado lentamente, construído sobre respeito mútuo e afeto genuíno que florescera em algo que nenhum dos dois esperava encontrar. A sabedoria gentil de Ruth e seu pensamento inovador a tornavam indispensável como parceira, e os momentos tranquilos que compartilhavam trabalhando lado a lado haviam se transformado em uma conexão que parecia tão natural quanto respirar. Magdalene fora mais cautelosa em abrir o coração novamente, mas sua lealdade feroz e espírito apaixonado acabaram vencendo seus instintos protetores. A manhã em que ela o beijou pela primeira vez, espontaneamente, enquanto trabalhavam juntos consertando estacas da cerca, marcou um ponto de virada para todos. O arranjo que parecia impossível naquele primeiro dia havia evoluído para algo belo e funcional. Eles criaram sua própria família, suas próprias regras, sua própria definição de amor, algo que funcionava para os 4. Havia desafios, certamente,
ciúmes a serem administrados, decisões a serem tomadas coletivamente, e a consciência constante de que seu estilo de vida nunca seria aceito pela sociedade convencional. Mas as recompensas superavam em muito as dificuldades. Os documentos legais foram elaborados e assinados, criando uma parceria oficial que protegia os interesses de todos. As dívidas deixadas por Marcos foram quitadas, e a fazenda agora operava no azul, com lucros saudáveis que eram reinvestidos tanto no negócio quanto no lar compartilhado. Novos cômodos foram adicionados para acomodar o crescimento da operação, incluindo um escritório adequado onde gerenciavam seus relacionamentos comerciais cada vez maiores. Bom jamais estivera tão feliz. A solidão que o levará a buscar isolamento havia sido substituída por uma riqueza de conexão que ele nunca imaginou possível. Cada mulher trazia algo único para a parceria: a força de Helena, a inovação de Ruth, a paixão de Magdalene, e juntas elas haviam construído algo maior do que a soma de suas partes. Quando a noite se aproximava, os quatro se reuniram na varanda ampliada para acomodar os jantares em família e as conversas ao entardecer. A vista se estendia por campos férteis e pastos saudáveis, prova do que haviam alcançado juntos. Algum arrependimento? Helena perguntou, sentando-se ao lado de Bom enquanto Ruth e Magdalene se juntavam a eles com xícaras de café e o silêncio confortável que vem da aceitação completa. Bom olhou para cada uma delas. Aquelas mulheres extraordinárias que o haviam confrontado com uma proposta impossível, que acabou sendo a resposta para perguntas que ele nem sabia que tinha. A vida convencional que ele havia planejado parecia pálida e vazia comparada à realidade vibrante que construíram juntos. Apenas ele disse, atraindo olhares surpresos das três. Lamento que tenha sido a traição de Marcos Vance que nos uniu. Poderíamos estar vivendo isso há ainda mais tempo. A risada delas ecoou pelo ar da noite, o som de pessoas que haviam encontrado exatamente o lugar a que pertenciam. Em um mundo que exigia conformidade, eles escolheram conexão. Em uma sociedade que insistia em relacionamentos convencionais, eles criaram sua própria definição de amor. E, nessa escolha, encontraram algo precioso e duradouro que o sustentaria diante de qualquer desafio que a fronteira pudesse trazer. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outra narrativa inesquecível onde coragem e parcerias inesperadas se chocam de maneiras que você jamais imaginou. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.